gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais uma edição do podcast Cinegirls. E hoje eu tenho dois convidados especiais, porque eles também são podcasters. Sejam muito bem-vindos, Sandro, Cel e Rodrigo. Obrigado. Do podcast baseado em fatos criminais. Isso, do podcast baseado em fatos criminais. É um podcast já de sucesso aqui na região e eu sei que está abrindo para o Brasil também. Virou meu cliente, vamos dizer assim, porque nós temos um cliente em comum. E eu queria, que vocês falassem um pouquinho mais sobre o podcast antes da gente entrar no assunto. Antes de começar, gente, eles são advogados criminalistas, os dois. Por isso que o nome do podcast é baseado em fatos criminais. Eles analisam casos de crimes. E o nosso assunto aqui hoje é sobre filmes com crimes reais. Então, fale um pouquinho do podcast de vocês e sejam muito bem-vindos de novo aqui no Cinegirls. Olha, obrigado, Jesse, uma satisfação estar aqui, embora aparentemente os temas sejam muito diferentes, quando se pensa em um podcast de crime, sempre se pensa Cidade Alerta, da Atena, aquela coisa bem... sensacionalista. Bem rasteira. E a gente justamente tenta fazer algo diferente, Como a gente é professor de Direito, basicamente aqui é uma junção improvável. Nós dois até demos aula juntos, mas eu era um sujeito que sempre gostei de podcast de true crime, Assisto muitos, era já um vício. Mas nunca pensei em fazer. Já ele é um sujeito que não assiste podcast de true crime e pensava em ter um. Tá? Então, quando ele falou, eu pensei que ele era auto-viciado, como eu. Eu disse, pois eu nunca pensei. Vamos juntar a nossa formação criminal, com essa ideia de podcast. E mais ou menos assim que foi surgindo, Rodrigo? Sim, o Sandro tinha um trabalho no Instagram, que era uma coisa mais ligada ao humor, assim, ele fazia um coach lawyer, para brincar esse negócio de coach, e advogado e tal. E eu tinha um podcast bem mais sério que chama Canal do Penal, que é de aula mesmo, sabe? Aprender direito penal mesmo. E uma amiga nossa em comum falou assim, por que vocês não fazem uma coisa juntos? E aí eu tava com essa ideia de fazer um true crime, ele também, o nosso diferencial é que a gente não só conta a notícia, a gente conta a notícia criminal, mas a gente aborda assim, e aí? Que crime é esse? Para onde é que vai? O que a polícia vai fazer? O que ela não vai fazer? O que ela pode? O que ela não pode? Então esse é o nosso diferencial. Vocês fazem uma análise do crime. Sem ser aquela coisa assim, da Atena, aquela coisa assim, rasteira, a gente faz uma coisa assim, sabe? A defesa vai falar isso, a acusação vai falar aquilo, Para ajudar essa ideia de como é que funciona realmente um procedimento criminal. E finalizar assim, essa diferença que a gente tenta fazer, justamente... Como nós estamos falando, os podcasts são só sangue, centrado em muito preconceito, em um discurso muito punitivista, de fazer as coisas de forma imediata, com uma visão em geral, aqui até para o teu podcast, muito machista. Muito simplista também, E a gente tenta lidar com isso, apesar de sermos dois homens, Mas a gente tenta também lidar com essa cultura que é muito ruim na maior parte dos podcasts na nossa avaliação aqui de true crime. Legal, obrigada por contar a história da criação do podcast de vocês. Eu vou começar fazendo essa pergunta aqui de qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o cinema. Vou fazer com o cinema true crime, então, porque hoje filmes baseados em crimes reais, no caso, são muito assistidos e tem um público muito fiel. Eu, até chegar à série Dahmer, que vocês já conhecem, eu não tinha muito conhecimento sobre esse nicho do cinema. E ele tem fãs ao redor do mundo inteiro, tem fóruns de discussões, podcasts que são nichados para esse ramo, assim, também, de filmes de crimes reais. E queria saber quando que vocês viram o primeiro filme que vocês assistiram, quando vocês tiveram esse primeiro contato com um filme baseado em um crime real. Certo, assim, o primeiro filme que eu vi no cinema foi King Kong, que não era propriamente... Preto e branco. Um crime. Mas... o primeiro, assim, que eu associo mais a isso, até foi aquela série Twin Peaks,
Então, era assim uma que me marcou bastante, Quem Matou Laura Palmer, né? Que era uma série que passava domingo à noite na TV. E acho que esses filmes de... assim, ó, essa dinâmica de acompanhar muito um criminoso não era tão comum, por exemplo, na sessão da tarde, que era o que a gente via mais. Só Lagoa Azul na sessão da tarde. Exato, Os Trapalhões e Super Cine, né? Depois é que vem mais isso à moda, mas acho que o que me marcou primeiro foi Twin Peaks, a série. Perfeito. Né? O meu primeiro filme no cinema foi E.T., né? Eu me lembro assim, eu era pequeno, eu fui com a minha tia no cinema, da fila do cinema, eu lembro dessa cena toda. Que é um clássico maravilhoso, um dos meus filmes favoritos da vida. Muito, muito bacaninha. E o primeiro filme de True Crime que eu assisti, que me marcou, eu não me lembro qual foi o deles, que me falou assim, pô, que caso. Eu já vi vários, evidentemente, né? Centenas deles. Eu gosto, até filme True Crime eu gosto. Não, podcast eu não gosto muito não, mas filmes eu gosto, até gosto. Mas eu não me lembro qual foi o que me, assim, meu Deus, qual foi o primeiro que... Não me lembro mesmo. Qual deles que me marcou muito, assim, não me lembro. Não tem. Tem algum... Deus livre chamar de favorito, mas tem algum favorito que você curta? Olha, eu gosto Você achar muito... que filme bem feito? Esse Zodíaco eu acho muito bem feito, que a gente vai comentar aqui, eu acho um filme muito bem feito, os atores são espetaculares, assim, o filme bem muito... Muita gente fala mal do final, mas eu acho um filme... Ele é um filme sensacional. Sensacional, assim, desses de True Crime. Eu acho que esse filme é o que me, assim, muito bem feito, é muito bem pensado, muito bem roteirizado. Eu acho que esse é o... Twin Peaks e Zodíaco, então. Isso. Vamos começar, então, a falar desses filmes. Primeiro que você falou do Zodíaco, já vamos levar ele. Discorremos sobre o filme. Zodíaco é um filme que fala de um crime. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, já que é o teu filme favorito, conta um pouquinho a história do... É um crime que trata, na verdade, de uma série de assassinatos que seriam praticados por um sujeito que se autodenomina Zodíaco, né? E ele começa a fazer contatos com jornais, manda códigos assim, ó, se não decifrar esse código, não publicar, eu vou matar mais um, se não sei o que, eu vou matar mais outro. E aí isso começa a virar uma febre nos Estados Unidos, dura anos esse negócio, e esse Zodíaco, ele começa a assumir crimes que ele não cometeu também. Ele começa a assumir crimes que ele também não cometeu. E há um repórter que vai buscando essa questão e a polícia paralelamente. Mas eu não vou contar o final do filme, senão não conta. Mas se bem que é assim, ó, 2007 já não é Exato. spoiler. Mas é que aí a pessoa vê isso aqui, a pessoa vê assim, vou ver os Zodíacos, né? E se o cara conta o final, ele vai dizer assim, não quero. O que é, talvez, complementando aí, interessante, quando o Rodrigo lembra que ele... nós estamos batendo muito na mesa, vamos cuidar aqui. Não, fica tranquilo que não pega no microfone. Quando, uma das coisas então, que me chama a atenção é que quando tu falaste que ele assumia vários crimes que não era dele, isso porque mais ou menos a lei tem um máximo, né? No caso dos Estados Unidos, o máximo seria a pena de morte, aqui nós temos o nosso máximo também. E cada novo crime que o sujeito faz importa menos. Depois de você chegar à pena de morte, a partir daí, quanto mais crimes você faz, mais celebridade você fica. Então, você tem esse ganho secundário. Agora, não é só os criminosos que fazem isso. Muitas vezes é a polícia que atribui falsos crimes ou outros crimes não resolvidos para mostrar serviço e também para ganhar celebridade. Porque eu tenho a celebridade do outro lado. Eu pegar um criminosozinho qualquer... Isso é rotina. Agora, eu capturar um sujeito que me diz que matou 6 ou 8 pessoas... Um serial killer, por exemplo. Exato. Dá um grande prestígio, dá para escrever livro, etc. Então, é essa dupla fraude que a gente tem verificado ao longo da história aí também dos serial killers, né? Que são inflacionados, em geral, né? Pelos dois lados. Pegando o gancho, eu já vou falar de Ted Bundy, então. Que é um dos mais famosos, eu acredito, nos Estados Unidos e no mundo, né? Tem vários filmes sobre ele, acho que o último filme dele, se eu não me engano, foi o do Zac Efron, que foi antes da pandemia, não, foi no meio da pandemia, 2021. Ted Bundy, A Confissão. Mas tem o Ted Bundy, Irresistível Face do Mal, enfim, tem outras séries baseadas nesse assassino que foi um dos mais famosos dos Estados Unidos. Vocês devem ter ouvido falar, não sei se vocês já gravaram sobre ele. Não. Nós não gravamos sobre ele, mas... Porque já aconteceu também, né? É bem antigo isso. Olha, ele valeria falar sobre ele, porque ele é um marco, assim, na virada até pro cinema, pro serial killer. Com certeza.
Ele é o serial killer, então, ali dos anos 70. Vejam, até então nós não tínhamos muito definido essa caricatura um pouco que se vai fazer do serial killer. Quem vai atribuir é o Ted Bundy. Ted Bundy. Antes, na década de 60, isso marca bastante interessante, o Charles Manson, que matou a mulher do Polanski, Richard Tate. A gente teve até um filme falando sobre isso. Exato. Então, ele era o típico da década de 60, o guru com uma seita assassina. Na década de 70, já não tem aquele contexto social igual, e aí nós temos esse sujeito, agora um crime individual, de uma coisa que entregou. Um sujeito bonito, um sujeito que estudou psicologia e direito, um sujeito extremamente carismático. Muito bem educado. Um sujeito que assume sua própria defesa e, sinceramente, eu contrataria como advogado. Eu assisti o julgamento inteiro, né? Tá o julgamento real, vocês assistiram? Sim, eu assisti o julgamento inteiro e ele é surpreendente. Ele é o primeiro julgamento televisionado, tá? Ele é o primeiro que se transmite e ele o que sempre se diz é que ele eclipsou as suas vítimas. Ninguém sabe direito as vítimas deles, que é o que vai se fazer, falar no Dahmer, com uma porção de situações desse tipo. Há um tal fascínio pelo personagem, por aquele monstro que pode estar em qualquer lugar, que faz com que ele seja, assim, ele tem um status de estrela. Então, ele virou uma celebridade. Sim, mulheres apaixonadas por ele. Isso que eu ia falar agora, eu ia te fazer várias essa mulheres pergunta. apaixonadas por ele. É muito similar, guardadas as proporções, com o Maníaco do Parque, né? Sim. Aqui no Brasil nós temos esse sujeito que também é um serial serial killer. Temos um filme também que saiu dele. Eu não sei se eu coloquei aqui na lista, mas temos um filme, Maníaco do Parque. E ele é um cara que também acaba, eclipsando suas vítimas, porque ele é tão famoso que as vítimas acabam, E ele também tem milhares de mulheres que são fãs dele. Então é um negócio que choca muito, né? É inexplicável uma coisa que mata dessa, mulheres, né? E ele tem esse fã-clube, vamos dizer assim, de mulheres, né? Muito parecido com o Ted Bundy. Isso é comum no mundo inteiro. Até a gente costuma brincar que tem um nome, né, para esse... Isso, que a prisão, eu gosto de dizer, a prisão é um ótimo afrodisíaco, né? É o que se diz. Veja, as tentativas até de explicar isso mostram a correspondência, sobretudo com mulheres bastante inseguras, que tem um homem guardado só para si, né? Nesse sentido, né? O que psicólogas, né? Tem estudos interessantes que entrevistaram várias mulheres do porquê que elas respondem uma carta de um desconhecido, de um sujeito extremamente violento, e o fator prisão é bastante importante. Se mostra que quando eles saem, elas também perdem o encanto. Isso é bastante interessante. Que loucura! É igual como você querer ter um pássaro preso, né? Então, assim, é o homem guardado para você. Ela é apaixonada por ele enquanto ele está preso. Se ele for solto, é outra história. Isso, e tem uma noção essa de exclusividade de eu ter um ser humano que está ali, que vai me dar uma super atenção, porque só eu vou também poder fazer visita íntima para ele, coisa etc. Então, agora, com o homem acontece também, certo? Nós temos, por exemplo, não sei se você acompanhou aquele documentário Cárcere e a Rua, que é um dos melhores, é um real, feita com... Fica a dica para o pessoal aqui, Exato. O Cárcere e a Rua. O Cárcere e a Rua é um documentário, um filme documentário brasileiro que ele acompanha a vida de três presos, 3 condenadas, certo? E é surpreendente uma delas ler as inúmeras cartas que ela vai recebendo depois de ter sido presa. Ela tinha matado o 2º bebê, tá? Assim, logo depois de ter nascido, né? Não sei se tem algum problema assim, mas mostra isso também, né? Alguns homens também gostam ali daquela ideia. Não é à toa que Suzane von Richthofen, né, praticamente teve caso com muita gente,
Inclusive algumas autoridades. Dentro da cadeia, realmente. Inclusive com autoridades. Eu né? ia chegar nesse filme aqui, mas já que você puxou o gancho, vamos falar dele. A Menina que Matou os Pais. E depois tem outros dois, né? Virou uma trilogia esse filme aqui, que fala dos irmãos Cravinhos, né? A Menina que Matou os Pais, eu acho que é um dos mais famosos brasileiros, filmes sobre true crime. Sim. Vocês assistiram, provavelmente. Assistiram a trilogia também? Eu achei bem ruim. Você achou? Sim, o filme não tem uma produção lá muito boa, né? Achei uma história contada de forma totalmente enviesada, sabe? Eu realmente não gostei do filme. A gente leu o processo, né? Quem leu o processo em todo o Brasil é completamente diferente do que está ali no filme. Uhum. E isso talvez é o nosso diferencial enquanto podcast. Como muita gente pega a notícia e reproduz a notícia, né? Mais ou menos como fez o filme. A gente pega o processo, lê o processo, aí a verdade não é sempre a mesma. Sim. É diferente. Então eu não gostei nem desse aqui, da Menina que Matou os Pais, muito menos a trilogia. A trilogia mesmo eu achei horrível. Eu só assisti o primeiro, não assisti os outros. Eu achei a trilogia, assim, péssima. Ruim. Não, tem umas coisas até infantis, assim, sabe? Ela fuma maconha, ela fica violenta, né? Completamente tolo, assim, sabe? Uma coisa assim, eu realmente achei muito ruim. Roteirista do filme, muito então ruim. fica a dica aí que não foi muito bom. A atriz foi muito, achei ela bem, né, no papel, porque eu me lembro da Suzane, da Suzane mesmo, na época, então muito parecida, mas o filme em si... Eu acho que ela conseguiu pegar o cerne da Suzane para representar, né? Porque a Suzane é uma coisa impressionante, ela é um camaleão, né? A Suzane, ela muda de figura conforme o ambiente que ela tá, né? Ela casou com uma mulher, depois casou com um homem, depois com uma mulher. Ela vai se adaptando conforme a necessidade dela. Tem né? mais essa característica, assim. Eu ia falar, tem mais essa característica do condenado ou do serial killer, enfim, da pessoa que tem esse problema. Ela tem um problema psicológico, né? Mas como eles se adaptam ao ambiente, como você falou, eles são camaleões. Eu não sei se todos, mas a Suzane realmente é impressionante. Do mal, no caso, né? A Suzane é impressionante. Ela é, assim, pra mim, chocante. Assim, como a forma como ela age, assim, como ela se coloca. Manipula. Ela é muito manipuladora para todos os lados, né? Dá, assim, uma ideia, me dá mais impressão, que a gente até usa esse termo mais camaleão, que é mais usado por quebrar nossas expectativas. Quando a gente vê o bandido lá de favela, de classe baixa, ele não é o camaleão, porque ele não engana ninguém. A gente não tem expectativa sobre ele. O Marcola, o Fernandinho Beiramar não é um camaleão. Agora, uma Suzane von Richthofen, ela quebra aquele modelo que nós esperamos quando vão representar um criminoso. Uhum. Primeiro, que ela é mulher. Segundo, que ela é bonita. Depois, que ela era riquinha. Então, aí esse fascínio, porque também no mundo do crime, a identificação estética é muito forte. Por exemplo, a gente até brinca, se a vítima ou a autora é bonita, no crime que a gente vai relatar, o sucesso é muito maior. É verdade, nós temos que fascínio que as pessoas têm por um criminoso, né? Nós temos um caso chamado Trizal do Guarujá, em que uma das acusadas é muito bonita, e assim, o número de visualizações é enorme por causa disso. Agora, quando a vítima é feia, e às vezes o caso é muito mais sério, a visualização cai. É muito interessante isso. Sim, Amanda Partata, que é aquela que envenenou o sogro, envenenou a sogra, que era uma mulher também muito bonita e que quebrava esse jeito. Era uma psicóloga, uma pessoa bem-sucedida. Então, esses crimes, né, é que leva essa interrogação. Porque é muito fácil pegar um maníaco do parque, que era estilo um motoboy, e dizer, olha, é um monstro. Não leva tanto a uma interrogação. Agora, quando quebra esse nosse padrão, por que Ted Bundy fica famoso? Porque ele era um gato garoto. Uhum. Ele era porque se fica perguntando para que um sujeito daquele que tinha um extremo sucesso com as mulheres, muitas das mulheres ele convidava para ir até um canto e elas iam. Ele era um cara formado em psicologia, né? Estava terminando direito, né? Então, ele tinha... Mas por que o indivíduo desse, que não é aquele típico tal, foi para lá? Então, esse glamour que tem determinados criminosos. Né? Então, isso acredito que segue a mesma questão para todo outro. O mesmo padrão. O mesmo padrão de celebridade. Como o Contardo Caligares, ele dizia, todos querem ser heróis de quadrinhos ou quadrilhas.
né? Desde que sejam heróis. É mais ou Adorei menos, essa frase. mais ou menos nesse sentido. E essas Certo. questões da beleza também podem refletir até no julgamento do tribunal do júri, né? Porque no Brasil os crimes ligados à morte vão para júri. E o jurado é uma pessoa comum que olha para quem está ali, aí tu vê uma menina, às vezes assim, muito bonita tal, ela, naquele estereótipo do criminoso, isso pode ajudar, inclusive, né, a levar uma absolvição, ou ao contrário, né, se a pessoa é rica, não sei, como o caso da Suzane, pode levar... Então, isso também pode influenciar muito no julgamento. Essa questão do dinheiro influencia muito. Bastante. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem... Olha, Compra-se juízes, Não é compra-se... nem Não, isso. não é Eu acho isso. que hoje, eu não sei se você não concorda comigo, mas eu acho que hoje, num júri, ser rico atrapalha o réu. Ah, é? É, porque o promotor talvez explore esse tipo de coisa. Esse é o playboy que está sempre... Por exemplo, um cara que mata um cara com um Porsche, com um negócio... Tu vê, esse é um playboyzinho que tem um Porsche, matou um trabalhador, pai de família e tal. Isso é um discurso que, às vezes, pega. Você não concorda comigo, mas pode ajudar, né? não concordo com você. Novidade. Nosso podcast, quem quiser assistir, é só É assim. bom assim, quando tem a gente polêmica. fecha o pau o tempo todo. Exato, A gente eu fez o concordo. todo. E te mostro as estatísticas para ver que ser pobre é Não. ser condenado quase que automaticamente. Tá? Quando ele fala, né, o Rodrigo, nós temos algumas discordâncias, algumas coisas que a gente interpreta que ele quis falar uma coisa e eu puxei outro gancho, porque a grande questão é que a boa justiça é cara. A boa justiça é Sim. cara. Não só, quer dizer, os advogados, primeiro que você tem que pagar bem o advogado para ele, não é porque ele é melhor ou pior, é porque ele tem que ter mais tempo para o seu caso. E aí ele vai ter que não trabalhar para outros. Segundo, que em geral, sobretudo quando o réu é mais pobre, todos os laudos, tudo isso é feito pelo Estado e o Estado cai para o lado do promotor, ok? Da acusação. Esse é o típico. Né? Agora, se você tem dinheiro para produzir ou uma série de outros laudos, etc., isso conta. É claro, o Rodrigo tem razão, que em alguns casos, né, excepcionalmente ele tem alguma ideia, né, mas ele é o nosso rostinho bonito. Isso, né? Estou brincando, ele é o grande entendedor aí do processo e eu sou o que mais fala, né? Então, mas não no podcast. No podcast tu fala... Tu fala mais que... Todo mundo fala. Todo mundo fala. Todos iguais. Só para esclarecer, eu concordo com o que o Sandro falou, realmente a justiça para os pobres Ela é diferente. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que no tribunal do júri, quando o jurado vai julgar a pessoa naquele momento ali, talvez ser rico hoje, a depender do crime, pode atrapalhar nesse sentido. Agora, claro, laudo, recurso, possibilidade, é outro mundo. A justiça para os pobres não é justiça, vamos ser bem sinceros. Quem tem mais recurso consegue mais, outra coisa, né? mas para variar, distorcer o que eu falei. Possibilidades, não. Vamos acabar com essa discussão, vamos entrar em outra discussão aqui. Vamos falar do Dahmer, então, a série Dahmer. Esse aqui também era completamente um psicopata, né? Eu assisti a série, assisti o filme, esse aqui... Ele colocava as vítimas naqueles galões para desintegrar as pessoas e Jesus. E também virou famoso. Só que ele virou um famoso mal nesse caso aqui. Não era admirado, né? Não tem nada disso como o Ted Bundy que era mais admirado, vamos dizer. Eu não consigo falar admirado, porque, gente, admirar um assassino é uma coisa muito estranha para as pessoas, né? Comuns, assim. Mas é aquela... É o fascínio, né? É um fascínio. Como as pessoas gostam de assistir tragédia, né? O ser humano gosta de violência, a verdade Meu é essa. Deus do céu! A gente gosta de violência. Eles gostam do Tarantino dirigindo um filme, não tem o que falar. Mas se a gente pensar, eu vejo muito assim a inserção aí da figura do serial killer, que é a nossa substituição da figura do vampiro. Né? Antes você tinha uma série de filmes né, que envolvia aquele indivíduo da nobreza, né, que sugava o sangue, que era uma espécie ali de um... Conde, né? De um serial também, né? Um serial sugador, né? Killer também. Saiu um filme agora que tem vampiro, que eu não vou falar o nome. Não, vou falar o nome, mas não vou contar a história. Os Pecadores, tá no cinema. Eu não vi. Até é interessante que, se a gente pensar assim, na história do cinema, Nosferatu, né, do Fritz Lang, que é o grande filme de vampiro, um filme mudo, e depois o Fritz Lang é apontado também por um outro filme, M, de Murder, como o grande inaugurador do filme
de Serial Killer. É um filme de 1931, em que ele conta justamente a história de uma coisa que vai ficar bastante característica para definir esse personagem, que seria o indivíduo que mata por compulsão ou por alguma questão que ele não pode se controlar. Então, a primeira vez que o cinema mostrou esse personagem, que era um paralelo do vampiro, agora numa sociedade que já não era mais aquela sociedade mais gótica de antes, né? Você tem, então, essa virada. Então, é bastante interessante, porque só vai se popularizar esse gênero, né? Mas na década de 70, 80, é onde ele vai ficar mais, assim, ó, que o termo serial killer, sobretudo na década de 80, ele ficou mais popular. Ficou mais popular, assim, que foi criado, etc. E o Dahmer, né? Agora não vim pro Dahmer, Rodrigo. Essa coisa de dissolver os corpos, assim, é uma coisa Deus, que chama atenção, aquilo. né? É porque... E as pessoas têm muita ideia de que se eu não tenho um corpo, eu não tenho um crime. E isso é reforçado pelos filmes, que há diálogos nesse sentido, né? Vamos jogar no Rio. Pronto, acabou. Isso é uma falácia, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É que, claro, se eu dissolvo o corpo e sumo com ele, eu atrapalho a colheita de provas, né? Assim, é mais difícil provar. Mas eu posso provar um homicídio, claro, sem corpo. No Brasil, em sala de aula, a gente sempre falava isso, né? Era a pergunta que a gente fazia, pessoal, sem corpo, sem crime, todo mundo falava assim. Até o caso do goleiro Bruno. Quando teve o caso do goleiro Bruno, em que aí ficou sabendo que ele foi condenado mesmo sem que a vítima tivesse aparecido, isso caiu um pouco em terra. Então, acho que uma das coisas que fascina no Dahmer é isso, né? Que ele dissolvia as pessoas, que dava essa... Né? É uma coisa que isso chama a atenção. Pô, o cara dissolve os corpos, né? Para jogar fora e tal. Eu acho interessante esse ponto. O Dahmer, me pareceu, né? Também na série da Netflix e outros... eu vi que teve algumas críticas nesse de deixar anônima a vítima, né, as vítimas, mas sobretudo daquela tentativa de explicar, contar já tentando explicar o porquê que o indivíduo é assim. Então o Dahmer, contrariamente do Ted Bundy, ele tem uma infância sem atenção, ele tem aquela caricatura do sujeito que faz uma taxidermia, né? Ele pega os animais lá e disseca, o que é interessante porque ele é depois ali da primeira versão ali do filme do Hitchcock, ali, né? Do Hotel Bates, como é que é? Psicose. Né? Em que o Norman Bates também fazia dissecação, né? E ele começa, o Dahmer começa com isso. Há uma ideia que é muito associada, sempre tem que ter sexo em conjunto, talvez ele também tenha o fato dele ser homossexual, né, também ajuda a fazer aquela leitura, né, veja, menos glamurosa, porque veja, o Ted Bundy foi tão cruel quanto ele. O Ted Bundy estuprava suas vítimas, fazia terrores, só que eram relações heterossexuais. Teoricamente aceitas pela sociedade. Vamos dizer assim. Exato. Então ele poderia ser um herói. Agora o Dahmer, ele homossexual. É homossexual. E isso, é claro, tem esse primeiro problema. E aí, né, para a aceitação do herói, nós não temos heróis, né, homossexual, no Batman, Superman, vejam, ou homens ou mulheres, né, mas nós não temos essa... Então, ele também faz essa caricatura, e um dos problemas, de fato, é esse, é uma série que fica muito em cima de tentar já explicar como é que se cria um assassino. Um assassino. Porque ele vai buscar lá na infância dele por que ele teve aquele tipo de atitude, como você está falando, né? Exato. Mostra desde o início, né? E aí, a grande crítica, embora isso seja uma abordagem bastante interessante, que eu acho que vale a pena, é que você tem vítimas anônimas, vítimas que não se explica muito como é que elas chegaram ali, né? Vítimas
Imagina, você pensa assim, uma família vendo, né, que a grande celebridade é a Suzane, no caso até porque foi a família dela, mas desses casos, vendo que as meninas que morreram, os rapazes que morreram... Não foram citados. São desse tamanhozinho, né, a história deles, e o grande Dahmer, né? Então, mas tem isso, né? Essa ideia do monstro que nós gostamos. Nós gostamos, no fundo, porque eles são sujeitos que exercem a maior das liberdades. É como o Rodrigo falou, por que o ser humano busca e gosta tanto de ver a violência? É uma coisa... Daí a psicologia explica, né? Então, tem N características que podem explicar isso, mas realmente... a gente vê filmes de terror que são... Nossa, hoje, há 5 anos pra cá, a gente vê uma crescente de bilheteria de filmes de terror. Então, assim, o que explica, né? Uhum. Não sabemos aqui, nós não vamos opinar, assim, mas tem muito viés da infância, tem muita coisa que e é um fascínio pela morte também, é um fascínio pela morte. Pela morte, né? Tu vê um acidente de trânsito, todo mundo para olhar, há um fascínio desse negócio da morte, do morto, do porquê que morreu, do sangue, isso é um fascínio, o ser humano tem essa coisa, talvez por isso explique esse fascínio por esses sujeitos, né? Às vezes eu fico pensando um pouco também, né? Estou cheio de hipótese, né? Mas de pouca confirmação, mas você vê que, vamos dizer, as duas coisas, primeiro, né, a morte e o sexo, né, o oposto, né, o que traz a vida, né, o que Freud já dizia, os dois impulsos básicos, né, de morte e de vida. Quando você nota que, ultimamente, os filmes, eles são menos sexualmente explícitos. Eles já foram mais. Menos a Nora. Sim! Vocês viram, provavelmente. Não perdeu nada, ganhou o Oscar, mas não é tão bom. Exato, mas ou com temáticas assim mais diferentes. Mas se você vê os filmes de um tempo atrás, eles eram mais apelativos sexualmente. Hoje, quando se trata de sexo, muitas vezes tenta dar um contexto, né? Quando você vê um pouco essa baixa, aumenta o outro lado, que é a violência. Hoje, os adolescentes gostam mais de filmes de morte do que de filme de sexo. Parece que teve outras gerações na qual a gente se incluía que eram um pouco diferentes, mas nós estamos sempre nessas duas pulsões básicas. Hoje é essa, né, da morte, daquilo que é a liberdade máxima, porque quando fala liberdade máxima, porque nós somos presos pelas regras sociais e, em princípio, a regra mais absoluta seria não tirar a vida de alguém. E como que um sujeito pode, né, viver sem precisar ter esses freios morais, né? Essa ideia de remorso, de culpa. O Dahmer já é um pouco diferente, que é um cara muito culpado, é um sujeito muito problemático mentalmente, né? Não que o Ted Bundy não seja também, mas o Ted Bundy aparece mais como aquela figura organizada, né? Parece que ele queria fazer aquilo, o Dahmer não, ele foi um descuido, assim, até o primeiro crime que ele comete meio que foi um descuido, né? Sim. Mostram ele cometendo o primeiro crime. Certo, A gente não vai contar pra não dar spoiler, porque a série é nova também, né? Sim. Esse filme aqui é de 2002, mas tem uma série que é recente agora, acho que é de 2023, se eu não me engano, isso, é da Netflix. Isso. Mas realmente um pouco inexplicável, assim. Tem outros filmes que eu coloquei aqui. Esse Enfermeiro da Noite, eu achei muito bom esse filme. Eu ia dar um destaque pra ele. O ator, eu não lembro o nome dele, é fantástico aquele rapaz, é o que fez a garota dinamarquesa, é o mesmo ator. Ele fez A Teoria de Tudo também, A Teoria de Tudo também, ele é muito bom ator. E nesse filme é o contrário da ideia do Dahmer. Na verdade, nesse filme, no final, eles botam as vítimas, tudo. Então fica aquela história de que realmente não se dá protagonismo exclusivo para ele, né? Para realmente mostrar, olha, teve vítimas, teve pessoas, sabe? Esse filme é Ed Redmayne, eu tava tentando lembrar o nome dele. Ele faz filmes do cenário do Harry Potter também hoje. Muito bom ator. Esse filme foi muito surpreendente também, né? Porque ele fazia isso de hospital em hospital. Isso, ele era enfermeiro fez várias e ele ia vezes. fazendo e ninguém pegava. Aí ele fala, né? Uma hora no filme ele fala assim, sabe o que pode falar? Pode falar. Ele foi spoiler, assim, é antigo já. Nunca me impediram. Então ele parece que queria ser pego, assim, é interessante, a mensagem que parece que fica no filme é essa de que
queria que ele queria ser pego. Ele queria, né, que fosse pego, assim. Então, e a ideia, né, no final, não vou falar o final, mas é interessante. E ele é um cara totalmente calmo, assim. É um perfil, assim, totalmente, assim. Ele parece um baita do enfermeiro no filme. Atendia as pessoas com o maior amor e carinho do mundo. Com carinho, com amor, uma coisa, assim, impressionante. E matou, assim, nossa. Foi mais de 100 e poucas pessoas que ele matou, né? Isso. Na vida real. Não, uma coisa impressionante, assim. E o cara foi muito bem como ator. Ele atuou muito bem, assim, porque ele se transformava numa... Ele era aquele enfermeiro, de repente ele... É impressionante, eu gostei muito desse filme. Ele tem o Ed, esse ator, ele tem essa característica de... Não, ele é muito bom. Adaptar o personagem muito bem, né? Ele fez uma série agora também chamada O Chacal. Chacal, que é verdade. Daquele livro do Fred Forsyth, O Chacal, né? Que tem aquele filme primeiro, depois tem o filme com o Bruce Willis, depois teve agora dele. Ele não fez a teoria de tudo, não. Eu tô confundindo os dois atores. Esse aqui, ele fez o filme do Animais Fantásticos do Harry Potter. Isso. E eu confesso que eu li o livro e das versões de filme que já foram feitas do Chacal, o primeiro é muito bom, né? E o dele também é muito bom. O do Bruce Willis é muito ruim. Mas ele fez muito bem o Chacal, ele fez muito bem o papel do Chacal. Que é a mesma ideia. Ele é um cara totalmente tranquilo na vida normal, mas ele é um assassino cruel e terrível. Se mostra outra pessoa. Essa série é muito legal, quiser ver, é bem bacana. É uma ficção, claro, mas é bem interessante. Fica a dica também, então, o Chacal aqui para as pessoas. O livro é melhor, hein? O livro é melhor. O livro é sempre melhor que o filme. Eu sempre falo isso aqui. A gente já gravou sobre outros filmes baseados em livros e tal. Tem muito mais detalhe no livro que a gente não consegue suprimir em 2 horas de filme, né? Tu leu, tu imagina as coisas, né? É, uma interpretação do diretor, né? Um filme, né? Então, em geral, sim. Mas esse O Enfermeiro da Noite foi um filme que me chocou muito, assim. Eu lembro que eu assisti, meu Deus, esse homem matou... Se eu não me engano, foi 116 pessoas, porque no final do filme eles falam. É por aí. Ele matou é mais de 100. E tanta gente em tantos hospitais e ninguém nunca nem desconfiou daquilo, e tinha uma mulher que ele meio que se apaixona por ela, se apaixona por ele, uma mulher... Né? Cara, é impressionante. E ele olha pra ele e fala assim... A mente do assassino é muito estranha. O mente do ser humano, né? Aqui ele não tem freios morais, eu acho que esses caras não têm freios morais que nós temos, ele não tem essa coisa, né, da culpa, do que porque eu vou fazer isso, da empatia pelo outro, o cara não tem esse tipo de freio, ele age. O Ted Bundy, numa entrevista, ele, inclusive, disse, por que você fazia isso? Ele disse, olha, eu nunca fiz nada que você também já não pensou em fazer. A minha questão é que eu conseguia. Meu Deus. Justamente. O cara é louco. Isso. Então, justamente essa questão, né? Por que nós admiramos, um pouco tem a nossa perversidade. Há uma certa identificação, há muita... essas pessoas, embora a gente negue muito que tem uma identificação com elas, mas nós nos identificamos com alguns aspectos dela, né? Não é à toa que elas ficam na nossa cabeça, né? Não é à toa que elas se tornam os atores principais, né? É aquela tipo de uma fantasia de poder, parece que as pessoas normais não vão exercer. A gente, claro, com as diferenças, não vamos dizer de nós, assim, para essas pessoas, não é aquilo que teoricamente a gente seria capaz de fazer, né? Mas é aquilo que nós internalizamos, né? Toda a série de regras sociais e não fazemos. Para nós não faz sentido e não aguentaríamos isso, né? Nós acabaremos bastante complicados. Você sempre fala uma coisa, né? Não são monstros. É muito fácil, né? Você dizer que é monstro. Não, é um ser humano que nem tu. É um ser humano que não tem essa empatia, não tem os freios, não tem essa ideia de dizer que é monstro, é muito fácil. Não sou eu, é monstro. Não. É um ser humano. É um ser humano perturbado, Isso, coitado. Psicologicamente perturbado, uma pessoa dessa. Há uma grande discussão, então, que é colocada, é que se é um ser humano perturbado, se ele não consegue fazer outra coisa, vem até a questão da responsabilização, se a gente pensar, né? Porque, vejam, como é que eu posso proibir o leão de ser um leão? Então, essa para o direito é uma discussão muito grande. Se eu tenho um sujeito que hoje, mapeia o cérebro e tal, tem uma parte ali que é menos, não sei, que é menos ativa, é uma opção de teoria. Mas, se eu não sou capaz de me controlar, eu ainda
posso ser acusado como outra pessoa que seria capaz de se controlar. Então, isso também bota essa questão acerca da punição. Em geral, nós acabamos punindo esses indivíduos por uma necessidade social. Então, nós não entramos nem na questão de se eles eram capazes ou não de fazer coisas diferentes, no caso dos psicopatas, mas sempre teve isso, quando diz, essa pessoa é incapaz de sentir remorso, é incapaz de sentir isso. Bom, se ela é incapaz, é diferente. É diferente de eu, apesar disso tudo, fazer as coisas e eu não conseguir não fazer. Tá? Então, isso também bota uma discussão. Uma discussão, né? Que a gente sempre vai ter, né? Um problema eterno no direito, né? Da filosofia. Acho que nem no direito, é na vida. Eu tenho um filme que eu não vou me lembrar qual que tem uma situação que eles falam, todo mundo tem luz e trevas dentro de si. E é realmente isso que a gente está falando aqui agora. Esses indivíduos, eles têm os sentimentos iguais a gente. Só que como uma limitação social, a gente não vai fazer o que eles fizeram, mas vai entender. Aí entra em outras coisas, como você falou, filosofia, psicologia, enfim, né? Sociologia, então entra em outras searas. A gente tem mais 2 filmes aqui, um deles eu amo muito, que é o Capote, que é um filme super clássico, protagonizado por um ator fantástico. Philip Seymour, né? Isso, que vocês assistiram, gostam desse filme, também tem um crime por trás dele. Gosto bastante, eu acho que ele fez... Esse cara era um ator fantástico, né? Ele fez muito bem, ele interpretou muito bem o Capote, muito bem mesmo. Eu só não me lembro bem do filme, mas assim, eu acho... Esse filme ganhou Oscar, inclusive. Eu me lembro, eu vi esse filme na época, eu acho muito bom, esse cara é muito bom mesmo. E ali, né, a grande polêmica Vou também... Eu vi o... Sinopse pra você ler. Eu li o livro, né, do Truman Capote. Eu também li o livro dele. Né, A Sangue Frio. Eu li o livro em português de Portugal. Aí, eu pelo menos aprendi um pouquinho mais sobre o português de Portugal. Exato. Vou te dar o sinopse para você ler, que ele daí não você está vai matando, ele está a matar. Ele está a matar, muito engraçado. Agora, o que chama a atenção, acho que dentro do True Crime, aí, em relação ao Capote, é aquela relação muito ambígua entre Capote, né, e depois os criminosos. Né, até para ele poder fazer aí o livro dele, etc., que é a ideia de aquela um pouco de uma, que a gente vê muito nesses filmes, uma sedução recíproca ali, né? Acabam ficando amigos. Começa como uma relação profissional, mas acaba virando essa relação, né? Então, sem dúvida, que isso mostra também se as pessoas são humanas, no final, e uma interação com eles corre todos os riscos de qualquer outra interação humana. E eu me lembrei agora que o filme dá uma mensagem sobre isso no final do filme. Não sei se tu vai lembrar da cena da execução. E o executado, ele fica muito tipo, pô, tu vai me ajudar, tu é meu amigo, mostra muito essa parte que você não comentou aí. Meio que uma traição fica essa cena assim, é muito impactante. Eu me lembrei da cena, é muito impactante mesmo. Ele sai fumando aquele cigarrinho, ele sempre, né? É muito impactante aquele momento ali, realmente nesse ponto, né? Dessa dualidade que havia, né? E o Truman o Capote, ele acaba inventando um novo tipo de jornalismo, né? Atribui-se a ele esse tipo de jornalismo, né? Mais ligado ao fato criminal, a coisa, né? Por isso que ele tem assim, né? Ele inaugura um novo tipo de jornalismo, né? Sim, é o pai do Cidade Alerta. Deve estar se virando no túmulo agora. Gente, como que vocês lidam com essa... Alguém já deve ter falado pra vocês, vocês são Cidade Alerta. Alguém já deve ter falado isso. A gente não faz isso. Então apanha por isso. Porque é muito fácil tu falar assim, foi o cara, foi ele. É fácil, todo mundo bate palma. Vocês analisam de uma forma imparcial. Assim, por exemplo, às vezes não, né? Às vezes eu sei que vocês têm parcialidade no caso. O nosso caso está no ar agora, é aquele caso das professoras, que uma teria matado a outra, que elas são um casal de lésbicas, uma delas tem um problema no carro, a outra vai resgatá-la e desaparece, aparece morta. Sim, é recente agora, né? Isso. E a gente gravou semana passada, e todo mundo assim, foi ela. A gente, não, calma aí.
tem esse fato, tem aquilo, a gente apanha um monte. Ah, se eu soubesse que era para falar bem de bandido, eu não estava nesse canal. Se eu soubesse... Porque assim, as pessoas têm um julgamento muito estreito das coisas. A gente tenta fazer uma coisa um pouquinho mais aberta. Então, Cidade Alerta, a gente não tem essa brecha, né, cara? Sim, e essa é uma, vamos dizer, uma decepção para várias pessoas, como o Rodrigo falou, no nosso canal, que a maior parte, elas são feitas, né, para fazer aquela catarse do público que quer xingar o criminoso, apontado como, né? Que quer resolver aquilo imediatamente, que quer linchar. E quando eles veem aí alguma ponderação de ambos os lados, olha, mas nisso aqui tem um exagero, naquilo ali, etc., isso irrita. Muitos ficam revoltados, né? Eu já li alguns comentários ali no podcast de vocês. Exato, né? Então... Mas diz que quando a gente começa a ter hater é porque a gente está fazendo sucesso. Felizmente, a maioria dos comentários são muito bons. Assim, exatamente. Até porque tem casos que te mostram, olha só, se queriam linchar no começo, tá errado, olha só aqui, né? Aquele caso do Baião de 2 lá, né? Que perderam uma mulher 6 meses, ela não tinha nada a ver com a história. Queimaram a casa dela, tentaram linchá-la e ela não tinha nada a ver com a história. Só que ela ficou 6 meses nessa história, né? Então as pessoas começaram a dizer, pô, realmente pode ser que não seja assim, pode ser que não seja assado. Teve outras, a gente fez o caso antes de ter realmente um final, a gente falou uma hipótese que a polícia não apontava e depois a gente estava certo. Os caras, opa, peraí, o caso Vitória, lembra? Vocês já ajudaram a desvendar algum caso? Agora eu fiquei empolgada para perguntar. Parei um pouquinho com o filme aqui. O caso Vitória, o caso Vitória é um caso que chocou muito todo mundo, né? O delegado que começou o caso começou a botar todo mundo na história. Tinha 7, 8 que ele queria prender. A gente assim, não, pera, tá esquisito isso aí, tá esquisito. Resultado... Vitória é a moça que estava esperando no ponto de ônibus, né? Isso. Só para as pessoas entenderem aqui. Eram 7 que ele queria prender, a gente falou mal disso, levamos muita surra por isso. Aí a gente fez 4 episódios desse caso, tanto que mudou. No último momento, agora, quem tá preso e é o acusado é um cara que não era daquele 7. Tinha nada a ver com aquilo que ele disse. O pai dela não tinha nada a ver com a história também? Nada. Então isso acaba que o pessoal vê, pô, realmente o cara tem razão, não pode ser tão rasteiro. Então a nossa missão, vamos dizer assim, é que o pessoal não seja tão assim, rasteiro nas coisas, seja um pouquinho mais, não, calma. Tem que ter calma e analisar, né? A polícia demora, porque assim, a investigação é difícil. A investigação é uma análise do passado feita a partir de elementos que tu vai encontrando. Tanto que vários desses aqui demoraram para ser descobertos. O Zodíaco, não pode falar. Não, pode falar. Free spoiler, 2007. Até hoje ninguém sabe quem ele é, ninguém não foi preso, é uma investigação gigantesca, um troço assim, e até hoje ninguém sabe quem ele é. No Brasil mesmo, o Sandro sempre fala isso no nosso podcast. Quase que o crime perfeito. Você sempre fala no podcast isso aí. No Brasil, em geral, o sujeito sai sempre impune. De cada 10 homicídios, né, Sandro? 8 ficam sem resolução no Brasil. Nossa. Homicídio, que é o crime grave. Isso é um dado muito preocupante, meu Deus. Então, porque é difícil investigar, não é fácil. O pessoal acha que é assim, que a polícia tem mágica. Não tem mágica. Não é igual no filme do Missão Impossível, gente. A gente não tem todas essas tecnologias que eles mostram no cinema. Eu sei, é que o cinema é muita ficção, é muito... É cinema, né? Então, a gente inventa muita coisa, mas na vida real é diferente, né? É difícil, não é fácil, não. Mas até, assim, o cinema tem formado também o jeito como a polícia age, certo? Sim, o cinema dita moda, dita regras. Exato. Aí há uma interação entre os dois, de novos métodos, etc., do que é uma boa investigação, que as polícias tentam reproduzir. As polícias também estão atuando para o público. Cada vez mais nós temos autoridade, celebridade. Cada vez, quando tem um caso como esse, nós vemos surgirem muitos atores, e não é apenas o criminoso, né? Alguns tentando fazer aquela ideia até do detetive de filme, né? Do sujeito, etc., do perfilador, do FBI. Então, há essa interação. Hoje, a descoberta do crime, a investigação do crime, quando os crimes são famosos, ela é feita para a mídia. Certo? Então, com muitos exageros, inclusive, né? Exato, porque é uma... Comenta o caso lá que a gente... Porque, como você falou, a violência vende. Então, a mídia vai se apropriar disso e realmente vai fazer todo aquele... Sim. Estardalhaço. Às vezes, quando há um crime, a imprensa chega primeiro na delegacia do que a gente, como advogado. Naquele caso que a gente vai muitas vezes. No caso que a gente vai lançar agora, o sujeito que é suspeito de matar lá a professora de Pilates, lá em Ribeirão Preto, os repórteres vão com ele até quase na cela, sabe? Quando tem o microfone na boca, um troço assim, e a polícia junto, tá tudo certo.
Então há essa interação, né, polícia, imprensa, muito ligada a filmes, né, muito ligada a essa história. É interessante nesse caso, no jornalismo também, né? Há um tempo atrás, o jornalismo de crime era um jornalismo baixo padrão. Isso não era jornal nacional, era coisa etc. Agora, a não ser que o caso envolva aquela pessoa que corresponde mais a esse perfil social, né? Branco, classe média, tal, para cima. Então, que tenha esse enredo. Mas a gente vê que hoje os jornais, pode ser da Globo, Folha de São Paulo, né? UOL, começam a entrar cada vez mais no true crime também. E eles fazem true crime porque eles também são muito interpretativos. Não é aquele jornalismo, né, que muitas vezes mais factual. E um problema, que os jornais são alimentados praticamente pela polícia e a versão é sempre a versão da polícia. Uma das coisas, então, que a gente gosta de acreditar que a gente faz diferente, até porque dá uma certa vergonha de quando a gente fala assim de que é podcast de true crime. Todo mundo espera um pouco essa coisa, né? De dois indivíduos assim, meio grossos, né? Pau nos caras. Muito rústicos, né? Não é nada disso, gente. Assistam, por favor. Então, a gente tenta acreditar, né? Assim, que dá para falar sobre um tema que envolve sangue, que envolve isso. É claro que, veja, nós, para a nossa pauta, crimes de sangue são os importantes. As pessoas não gostam ninguém quer prestar atenção num crime financeiro. Ninguém, isso a não ser que o personagem, né, Rodrigo, seja tão importante. Todos os casos que a gente fez que não eram crimes de sangue, não eram personagens importantes, ninguém quer ver. O pessoal quer violência, meu Deus, ou, como o Sandro disse, gente famosa e rica cometeu outros crimes. Como o caso da Deolane, que fez muito sucesso. Muito sucesso. Por um crime que ninguém entendeu, né? Vamos dizer, o crime em si ninguém sabe o que é, exato. Mas porque ela vira um... Exato. Que por coincidência era uma política, né? Exato. Então, mas enfim. Então nós temos essa questão, né? E o true crime O true crime vende. Isso que é a realidade, né? Exato. Vende, é o que o público quer. E os filmes, mesmo no nome de true crime, acabam romanceando muito o crime, né? Os filmes, mesmo sem ser true crime, romanceiam o crime. Sim. Então isso traz a pessoa que quer saber, quer buscar mais informação. O melhor filme que eu acho, assim, pra mim, né? Eu ia chegar nessa. É o Poderoso Chefão. Seu filme favorito sobre crimes. 1 e 2, o 3 eu não precisava ter feito, né? Mas o Poderoso Chefão eu acho assim, e é um romanceamento a uns sujeitos que são de uma organização criminosa terrível, que matam pessoas, e tu fica torcendo por eles, é um negócio... Então, há uma ideia também, fora do true crime, de romancear o crime. E aí dá um interesse nas pessoas dessa história. Aí quando o crime ele é real, e tem esse romanceamento, fica, meu Deus, que legal, porque aí somam as duas coisas, a violência que a pessoa gosta, que é real, com esse romanceamento. Acho que esse é o grande sucesso do true crime, né? Esse é o seu filme favorito, disparado. Pra gente encerrar aqui, nós não vamos terminar, mas só pra citar, a gente tinha trazido mais 2 sugestões de filmes aqui, Sangue no Gelo e Monster, Desejo Assassino. Sangue no Gelo é com o Nicolas Cage, né? É muito bom. Muito bom também. Ele fez muito bem o papel, assim. Sim. Mas a gente critica o Nicolas Cage por vários filmes, mas nesse filme eu achei ele muito bom. O Nicolas Cage, ele é um ator estranho, porque tem filmes que ele faz muito, que ele é muito bom, e tem outros que é muito ruim. Então, esse aqui, no caso, é muito bom. Assistam, fica a dica. E o Monster, Desejo Assassino também, que é um outro filme. Eu não me lembro, esse eu não... Que é aquele de uma serial killer. Também. Mulher, né? Isso também, né? Nos Estados Unidos também. Isso. Que dizem que foi a primeira serial killer mulher condenada à pena de morte. É famosíssimo esse filme também. Tem documentário também sobre ele. Bastante interessante, né? Qual o seu filme favorito, Sandro? Olha, é uma coisa que eu não... Acho que eu não... Não tem favorito. Não sei dizer de cabeça. Eu gosto de muitos filmes, né? Mas é difícil para mim, assim, dizer. Mesmo de true crime, eu não... Eu tenho uma preferência muito assim por documentário também, assim,
É de filme, né? Mas eu gosto de filme antigo, eu não gosto de filme... Não, mas Preto e pode branco, falar o filme mudo. antigo, fica Porque também. ele era jovem, sabe? Filme antigo, preto e branco, mudo. Ele era jovem, Charlie Chaplin. Eu gosto Ele de é jovem assistir... ainda. Eu gosto de assistir filme mais antigo, mais... Até dá... Ele vai falar Psicose. Que é um baita filme. Que é um baita filme. Ou Psicose, né? É um filme, né? Um filme simples, né? Naquela primeira versão, mas é um filme muito bom. Tu não vê uma cena de sangue, tu morre de medo do filme. É impressionante como é bem feito É, aquilo. É ele muito é bem muito feito. bem É muito bem feito. É que é uma estrela, né? O Hitchcock é uma... Impressionante. Sim, até porque quando a gente começa a ver filme antigo, a gente vê que quase tudo que presta hoje em dia é remake. E até quando a gente vê filme antigo, Pior fala, que é meu verdade. Deus, como ele é atual, né? Exato. Olha, né? O filme Exato. antigo é muito atual, se a gente for pensar. Não é muda. Não muda muito. Vamos, então, limitar desta lista aqui, qual que você recomenda para as pessoas que esse é imprescindível para assistir? Eu acho que poderia ser essa confissão final do Ted Bundy, mas aí para sobretudo ver o caráter, né, de como se cria o mito, como ele é um cara que você fica no final toda aquela humanidade que é um sujeito que quando ele vai ser morto ele se apavora na hora da morte, como qualquer um se apavoraria, mas ali mostra que toda aquela ideia de um sujeito extremamente controlado, coisa, etc., vira um guri pequeno, vira você, né, diante da morte. Então, se a gente vê nessa perspectiva, eu acho que vale a pena ver, sobretudo para como se torna aí um sujeito do mal, um herói perfeito. O Zodíaco, eu acho que é um deles o mais legal como filme, assim, e gostei muito também do Enfermeiro da Noite. Esses dois, pra mim, são os melhores, assim. Eu Mas, vou assim, no Zodíaco Enfermeiro da primeiro Noite. e segundo no Enfermeiro da Noite. Vou no Enfermeiro da Noite. Fica, então, 3 dicas Os atores do Zodíaco são imprescindíveis. vários atores Eles são muito bons. vários. Jake Gyllenhaal, se eu não me engano, né? Que faz o Zodíaco. O Jake Gyllenhaal, não sei o nome Ah, desse eu aí. acho Não, que tem o Marco Ruffalo, tem o... Deixa eu só confirmar aqui. Marco Ruffalo, tem o... Tem isso tudo, eu não Tem um monte de caras bons. Tem. O cara que faz Homem de Ferro lá, como é que chama ele? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., Jake que é o- Gyllenhaal, que ele é o ator principal do Isso, filme. o principal mais ou menos, né? Duas pessoas mais principais. Marco Ruffalo também é um dos principais. Tem muita gente muito boa nesse filme. Exatamente. Muito Ele é um bom. filmaço. É um Também filmaço, concordo com filmaço. você. Fica a dica, então. Muita gente não gosta do final, mas o final é bom, né? Não, o final é excelente. É. Assistam, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui Nós no que agradecemos, Cinegirls. tá louco? Tenho certeza que esse episódio vai ser super legal para os nossos espectadores aqui. Recomendo que vocês assistam Baseado em Fatos Criminais. É muito legal a visão deles sobre os crimes que acontecem, principalmente brasileiros, né, que vocês estão falando nos últimos tempos. Sim. Vou deixar aqui os arrobas também, né, do Rodrigo, do Sandro e do podcast para as pessoas seguirem, compartilharem, curtirem, né? Que afinal de contas, os podcasters precisam disso também para sobreviver. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Só salientando aí o agradecimento, acho que esse entrelaçamento entre os podcasts é também um ato de resistência Com em relação certeza. às grandes mídias, né? Então, e é uma satisfação para a gente muito grande ser convidado assim num canal, mas cult, né? Que não fica assim, né? Que não tem Coisa muitas mais sofisticada, pessoas- Que né? não é Não, mais não é sofisticada, sofisticada. A gente tem pessoas, a gente vem mais arrumadinho, lá não, tem que vir como pessoal do cinema, lá não é tipo, nossa, assim, Isso. porta de cadeia. Isso, né? isso. Imagina, gente, que é isso? Vocês falam de um assunto que a gente tem um público gigante aqui no cinema também. Então, obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.